Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de julho. 2 ocorrências de assalto em Sorocaba. 2 reações e uma delas não acabou bem. Importante que se diga, apesar do sentimento de indignação por conta do crime, jamais, eu disse jamais reaja. Não sou eu que digo, são orientações repassadas constantemente pela polícia. E o Manchetes Noticidade destaca também. E por falar em assalto, Polícia Militar prende suspeito logo depois do crime na zona norte de Sorocaba. Caixas eletrônicos são atacados em supermercado de Itu. Trem carregado com óleo diesel descarrila em Jumirim. Turma de 74 da Escola Doutor Júlio Prestes de Albuquerque, o Estadão em Sorocaba, se reencontra. Em Sorocaba, 2 ocorrências de assalto chamam a atenção. Em ambos os casos, as vítimas reagiram. 3 homens, um deles armados com revólver, tentaram assaltar 2 pessoas que estavam dentro de um carro na Avenida Comendador Pereira Inácio, em Sorocaba. De acordo com a polícia, as vítimas reagiram ao assalto. Uma delas foi baleada no braço e outra levou uma coronhada na cabeça. 2 deles foram presos na Avenida 31 de Março, em Votorantim. O outro fugiu. Os 2 suspeitos vão responder por tentativa de latrocínio. No bairro Vila Nova, Sorocaba, um morador deixou o portão aberto para receber visitas e foi surpreendido por 2 assaltantes, um armado com revólver e o outro com faca. Segundo a polícia, eles entraram na residência e renderam outras 2 pessoas da família. As vítimas perceberam que o revólver de um dos bandidos era de mentira e o renderam. O outro rapaz conseguiu fugir e foi preso pela polícia. Alguns pertences da família foram recuperados. Os 2 suspeitos detidos foram levados ao DP Norte. E a gente continua a falar sobre este assunto de reação a assaltos e outros possíveis crimes. Nós vamos ao vivo ao 7º Batalhão de Polícia Militar em Sorocaba, onde está Renato Rágio. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha, conforme nós vimos aí na matéria, em caso de assalto, reagir não é a melhor saída, não. Uma pessoa foi baleada no braço e a outra levou uma coronhada na cabeça. Situações aí complexas que poderiam ter levado à morte. Eu converso agora sobre esse assunto com o capitão do 7º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba, Sidney Roberto Vieira Gomes. Boa tarde, capitão. Em casos como esses, qual que é a melhor forma de reagir? A orientação que a Polícia Militar passa em situações como essa é justamente a questão da prevenção, porque depois que a pessoa está sendo flagrada na situação de roubo, já fica tudo mais complicado. Então, algumas cautelas que a população pode adotar para evitar que esse tipo de crime aconteça. Por exemplo, ao chegar na residência, vai chegar à noite na residência, deixar uma pessoa na casa, um amigo ou até a namorada, evitar de ficar conversando na frente da casa. Aquela conversa de última hora, é nessa ocasião que o infrator ele se vale dessa ocasião. Outro cuidado, manter sempre os portões da casa fechados. Se a pessoa chegar na residência e suspeitar de alguém que esteja próximo do portão da residência, pode acionar a Polícia Militar via o telefone de emergência 190. E no trânsito, a pessoa tomar muito cuidado quando parar o carro no semáforo, evitar deixar o vidro aberto, relógio, algum bem de valor exposto, porque são todas atitudes que propiciam que o infrator venha praticar esse tipo de ação criminosa. Agora, a forma em que essas vítimas reagiram não é aprovada aí pela Polícia Militar, né? As pessoas não devem fazer isso? A pessoa, quando ela já está naquele momento sendo roubada, a Polícia Militar não recomenda realmente que haja essa reação. A Polícia Militar recomenda que a pessoa procure prestar atenção em detalhes, características da pessoa para facilitar na hora que ela for passar essa informação para a polícia. Agora, caso a vítima esteja naquela situação dentro da casa, conforme aconteceu aí, né, em um dos casos que a gente acabou de mostrar, e perceba que a arma é de brinquedo, o que ela deve fazer? Deve reagir, deve se conter? A recomendação é a mesma de uma arma de verdade. Por quê? Porque naquele momento de tensão é muito difícil que a pessoa perceba essa diferença entre uma arma de verdade e uma arma de brinquedo, né? Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, capitão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Renato.
E ainda falando deste tipo de crime, em Sorocaba, um homem foi preso em flagrante depois de assaltar uma loja que fica no cruzamento da Avenida Itavuvu com a Avenida Atanásio Soares, na Zona Norte. O suspeito estava em liberdade condicional e saiu da penitenciária há menos de 15 dias. Detalhe, ele estava preso pelo mesmo crime. Um homem foi preso em flagrante depois de assaltar uma loja que fica no cruzamento da Avenida Itavuvu com a Avenida Atanásio Soares, na zona norte de Sorocaba. As imagens de vídeo monitoramento mostram o momento em que Edilson Mendes dos Santos, de 25 anos, entra na loja e anuncia o assalto. Ele conseguiu pegar 10 relógios, um celular e mais de R$160 em dinheiro. No momento em que ele saía com os objetos, a polícia chegou e efetuou a prisão do suspeito em flagrante. Detido, ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E olha, mais assalto em Sorocaba. Um vigilante ficou por quase 11 horas amarrado depois que uma empresa, ou melhor, a empresa que ele trabalha, foi assaltada. O roubo foi no início do fim de semana em um porto de areia no Jardim Abaeté. Os bandidos armados amarraram o funcionário no escritório e levaram um caminhão, uma retroescavadeira e um carro da empresa. Por enquanto, ninguém foi preso. E em Tatuí, 3 menores foram apreendidos depois de roubarem um carro de uma empresa que fica no distrito industrial da cidade. Segundo a Polícia Militar, eles usaram uma arma falsa para praticar o crime. Os suspeitos pegaram o carro no estacionamento da empresa e um celular de um funcionário e fugiram. Algum tempo depois, a polícia encontrou o veículo capotado próximo à entrada de Cesário Lange. Os policiais conseguiram localizar os menores que foram levados à delegacia e agora estão à disposição da Justiça. E mais uma explosão de caixas eletrônicos na região neste fim de semana. Dessa vez, os bandidos invadiram um supermercado que fica no bairro Cidade Nova, em Itu. Os bandidos chegaram de carro e estouraram uma das portas de aço do estabelecimento. Durante a ação, eles usaram dinamites na tentativa de destruir os caixas eletrônicos. O impacto da explosão foi tão forte que parte da mercadoria do supermercado se espalhou. Cédulas e dinheiro também ficaram pelo chão. Segundo a polícia, os bandidos estavam fortemente armados e levaram apenas o dinheiro de um dos caixas. Durante a fuga, eles atiraram contra a polícia. Ninguém ficou ferido. Essas imagens mostram o momento que um homem de capuz com fuzil aponta a arma para um ônibus que passa em uma das ruas perto do supermercado. Instantes depois, um outro criminoso também armado aparece correndo. Algumas munições usadas pelos suspeitos foram encontradas na rua. Seu Antônio mora na esquina do supermercado. Ele não estava em casa e conta que soube de tudo pela esposa. Ela ouviu os tiroteios e a explosão. Chegou a abalar até a cama lá em casa. O valor levado pelos assaltantes não foi divulgado. Na madrugada da última sexta-feira, caixas eletrônicos de uma agência bancária no centro de Araçoiaba da Serra também foram alvos de bandidos. A agência ficou destruída e permanece fechada. Agentes penitenciários prenderam uma mulher quando ela tentava entrar com drogas no CDP de Sorocaba neste fim de semana. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita tentou passar por diversas vezes em um detector que apontava metais no corpo. Foi então que ela tirou da parte íntima um pacote com 140 gramas de maconha. Ela disse aos agentes penitenciários que iria levar o entorpecente ao companheiro que está preso na unidade. O caso foi apresentado no DP Norte e a suspeita transferida à cadeia de Votorantim. E ainda sobre drogas, em Sorocaba, 2 pessoas foram presas e um menor apreendido, todos suspeitos por tráfico de drogas, em uma ação da polícia que teve início no bairro Vanelville e terminou no Jardim Ipiranga. Segundo a Polícia Militar, com o trio, foram apreendidos 5 quilos de maconha, 2 veículos e diversos objetos de furto. A dupla detida permanece à disposição da Justiça. Já o menor foi liberado aos responsáveis. E mais tráfico. Agora em Jundiaí, a Guarda Municipal apreendeu aproximadamente 5 quilos de maconha no Jardim São Camilo, segundo a GM, durante patrulhamento no bairro. Alguns indivíduos começaram a correr assim que perceberam a viatura em direção a um terreno. Com o auxílio de um cão farejador, os GMs encontraram neste local aproximadamente 5 quilos de maconha, 125 gramas de crack, 17 gramas de cocaína, 13 tubetes e 2 garrafas de lança-perfume, além de centenas de pinos vazios, balança de precisão e um caderno com anotações de tráfico. Por enquanto, ninguém foi detido. A droga foi apreendida e encaminhada ao plantão policial.
E mais drogas em Jundiaí. A Guarda Municipal também apreendeu 2 adolescentes suspeitos por tráfico de drogas, agora no Jardim Tamoio. A droga estava escondida em uma sacola. Ao todo foram apreendidos quase meio quilo de maconha, 281 tubetes de crack, um caderno com anotações, rádios comunicadores e uma quantia em dinheiro, Os entorpecentes foram recolhidos e também levados ao plantão policial. Os 2 adolescentes vão responder por ato infracional por tráfico de drogas e agora permanecem à disposição da Vara e Infância e Juventude. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências.